Dando continuidade ao conteúdo do vídeo anterior, gostaria de enfatizar de uma maneira mais ampla os fatores sintomáticos que a ansiedade produz nos comportamentos, nos sentimentos e, sobretudo, no modo de pensar das pessoas, e que acabam impedindo-as de cumprir suas atividades normais do cotidiano, como, por exemplo, realizar tarefas de trabalho e outras repercussões que atingem profundamente o seu existir. Importante enfatizar que a ansiedade acaba gerando na pessoa muito medo e temor de que algo estaria para acontecer. Por isso que não é fácil a vivência de uma crise de ansiedade, levando a pessoa muitas vezes a evitar situações que geram tamanho desconforto. A ansiedade pode vir devido a alguma situação fóbica, onde o indivíduo tem muito medo de algo que lhe traz bastante temor, ou mesmo de alguma situação vivenciada lá no passado e que no atual presente acaba surgindo com outros significados traumáticos para ela, como por exemplo situações de sofrimento de violência, algum trauma na infância, ou mesmo a convivência com várias situações relativas aos transtornos ansiosos. E dentre os sintomas mais recorrentes numa crise de ansiedade, nós encontramos, principalmente na ansiedade generalizada, o nervosismo persistente que a pessoa desenvolve diante do fato que lhe causa muita tensão e apreensão. Muitas pessoas sentem tremores e tensão muscular, acompanhado também com desconforto epigástrico, ou seja, se queixam de dores no estômago ou até mesmo dores torácicas. E nesse cenário sintomático, sabemos que os dois principais sintomas voltam-se às palpitações, ou seja, relacionadas às frequências cardíacas que aumentam durante a crise. E assim desencadeando também a chamada hiperventilação, ou seja, a respiração bem ofegante, muito rápida, com um nível também elevado, que geram muitos desconfortos na fisiologia da pessoa. No campo das cognições, no campo dos pensamentos, isso também gera uma certa vulnerabilidade ao que nós chamamos de pensamentos distorcidos. Ou seja, a situação de crise me leva a imaginar ou avaliar o que eu estou sentindo de maneira muito catastrófica. Os sintomas me dão a sensação de asfixia, tontura, há pessoas que vomitam. E em algumas situações, como a própria crise de pânico, autoavaliações de mesmo achar que vai ter algum desmaio ou mesmo morrer frente ao que está vivenciando. Então vejam como é complexo e ao mesmo tempo urgente o tratamento de tudo isso que se vivencia diante de qualquer um desses distúrbios. Como já mencionei no vídeo anterior, há vários transtornos fóbico-ansiosos. O transtorno de ansiedade generalizado, o transtorno obsessivo-compulsivo, do estresse pós-traumático, a própria síndrome do pânico. E em meio a toda essa sintomatologia, é também frequente as pessoas desenvolverem outros fenômenos fóbico-ansiosos, como o próprio medo de sair de casa, de enfrentar multidões, que seria a agorafobia, ou por outro lado, medo de permanecer em lugares fechados, como por exemplo a claustrofobia. São esses tipos de fobias sociais que também trazem muitos problemas para a vida da pessoa, deixando-a vulnerável e em risco de adoecer cada vez mais. Há aquelas pessoas que desenvolvem também as fobias específicas, que são fobias limitadas às situações altamente específicas, como a aproximação a animais, locais altos ou elevados, medo de trovões, medo de viajar de avião ou mesmo em outros transportes e assim por diante. Então, de maneira geral, eu expus aqui algumas características do próprio transtorno ansioso e assim por diante. Mas o que é importante é que a pessoa possa, de fato, buscar ajuda profissional para que se conheça com minuciosidade as características dessas síndromes que tanto têm afetado
a população mundial e aumentado cada vez mais a quantidade de casos que chegam aos consultórios clínicos de psicologia e outros serviços oferecidos pelo campo da saúde mental e rede psicossocial. Espero que essas informações sejam válidas e que sejam úteis para o conhecimento de toda essa realidade.